Então, bom dia novamente. Eu peço desculpa mais uma vez de ser eu a apresentar. De facto, a minha colega Ana Teresa Carneiro não conseguiu estar presente e, por isso, pediu-me também para apresentar esta comunicação. E eu vou falar sobre um caso também mediático, um dos famosos casos do Sr. Juiz Neto de Moura. Não, obviamente, colocando em causa, até porque eu não sou jurista, portanto, nem advogada, nem nada, sou criminóloga, portanto, não sou do direito, mas não colocando em causa a decisão tomada neste caso em concreto, mas sim a própria fundamentação utilizada no acórdão. E, portanto, começo por apresentar algumas das notícias que saíram sobre este caso. Este caso remonta a 2017 e fala-nos exatamente de uma fundamentação utilizada nesta sentença que revela, de facto, fundamentos ligados à Bíblia, e até é bom esta apresentação vir a seguir à colega Isabel, porque fala exatamente da estereotipia de género e de alguns dos fundamentos que são machistas utilizados nas sentenças também em Portugal. E, portanto, começo pelo princípio da livre apreciação de prova, artigo 127 do Código de Processo Penal, e que nos diz que a prova é apreciada, e neste caso também a decisão é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente. E a minha questão aqui é, será que esta apreciação é absoluta? Será que a fundamentação, a livre convicção e as regras da experiência são de tal maneira absolutas que se poderá também utilizar todo o tipo de fundamentações para a decisão? Como é que se poderá olhar para a fundamentação do famoso caso Neto de Moura? Será inadmissível o que o caso apresenta? E para quem não conhece, vou fazer, obviamente, um breve enquadramento do caso. Se quiserem apontar o número do processo, facilmente também chegarão à sentença do Tribunal da Relação, para depois também poderem ler de forma mais detalhada o acórdão. Mas, basicamente, temos dois arguidos, uma vítima. O caso fala-nos exatamente de uma mulher que alegadamente teria, ou que tinha, não é alegadamente, que tinha uma relação extraconjugal e, portanto, na altura, marido e o amante agiram em cumplicidade para, portanto, causar danos físicos, morais à própria vítima. E, portanto, a fundamentação utilizada na primeira instância não foi, portanto, o Ministério Público recorreu dessa decisão e depois a decisão foi, aliás, mantida no Tribunal da Relação. E, portanto, os argumentos utilizados pelo recurso dizem que discordam, ou diz que discorda da fundamentação de que o arguido X, atenção, o arguido X é o marido da vítima, estaria em atual estado de perturbação sobre o qual teria atuado no tal dia 29 de junho. Isto porque portanto, a descoberta da traição aconteceu em janeiro, fevereiro ou março, por aí, no início do ano, no primeiro trimestre do ano, e, portanto, a agressão que desplotou depois esta decisão ocorreu em 29 de junho. E, portanto, o Tribunal considera que ele ainda estaria sob perturbação passados 4 meses. Como disse, embora tenha colocado aqui a questão da pena, não vou debruçar-me sobre isso, até porque também não temos tempo suficiente para isso e não é da minha competência. De facto, também um outro fundamento no recurso é a questão da conduta premeditada do arguido. Portanto, o recurso, a magistrada, neste caso, o Ministério Público, quando recorreu, diz que a conduta premeditada do arguido X, que em conjugação com o arguido Y, arranjou forma de levar a assistente até ao local para a agredir. Portanto,
em vez de ser algo que aconteceu espontaneamente, não, foi algo premeditado e, portanto, queriam que esta questão também versasse na própria decisão. Alguns dos trechos citados no acórdão do Tribunal da Relação dizem que o facto de o arguido ter descoberto um relacionamento extraconjugal da sua esposa, portanto, colocá-lo-ia num estado frágil, ao ponto de ter que recorrer a um internamento a um hospital psiquiátrico, o que faz com que as pessoas reajam de modo imprevisível e do qual mais tarde se arrependem, como foi o caso de que o arguido apenas ter agredido por uma só vez a ofendida. Portanto, o facto dela ter tido uma relação extraconjugal, de o arguido se manter fragilizado por causa desta situação e também utilizado a questão de que só agrediu uma só vez, quando isto, no artigo 152 do Código Penal, não é, aliás, admissível. Estas razões acabaram por condicionar o discernimento do arguido, diminuído, em nosso entender, a sua culpa, no sentido de que o mesmo, ao fazer o que fez, agiu condicionado, ou pelo menos maniatado, no seu discernimento e toldado por sentimentos de revolta e ciúmes, frutos do sofrimento que sentia na altura, devido à traição da sua esposa. Não concordando, o Ministério Público diz que, de facto, ele já não estaria condicionado ou maniatado, lá está, 4 meses depois, por sentimentos de revolta e ciúmes devido à traição, e, portanto, a decisão, segundo o recorrente, diz que é inaceitável, ou que revela inaceitável tolerância e até compreensão pela conduta dos arguidos em causa. E por isso ele reclamou, o recorrente reclamou uma pena bem mais severa. Para além disto, argumenta ainda a decisão que o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e à dignidade do homem, dizendo ainda que sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte, e que na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Não bastando, invocam ainda o Código Penal de 1886, nomeadamente o artigo 376 desse mesmo Código, que nos remete exatamente para uma não criminalização dos homicídios e de outros atos violentos, que estão sob a alçada também do artigo 41 desse mesmo Código, portanto, em que se retiram a responsabilidade criminal quando haja justificação para esse ato. Portanto, aquele tribunal viu com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido X cair em profunda depressão, e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o ato de agressão, como bem se considerou na sentença recorrida. A minha questão é um caso isolado? Não, não é um caso isolado. Em Portugal temos vários casos, ou alguns casos, que remetem para esta perspectiva, para uma perspectiva de criminalização da conduta, neste caso da mulher, como podem ver neste caso. E parto agora para uma questão que é de que modo, e uma análise sobre as finalidades das penas e das medidas de segurança, de que modo é que uma sentença com uma fundamentação desta natureza protegerá os bens jurídicos que tanto se falam no direito, e de que forma é que as finalidades das penas serão alcançadas. Para além disso, foco ainda aquilo que os estudos têm demonstrado como um sexismo jurídico-institucional. Neste caso em concreto, temos aqui uma visão clara da promiscuidade da vítima, portanto, em que há uma fundamentação alegando ou mencionando esta promiscuidade da vítima, em que serve, obviamente, para reduzir a culpa do arguido, coloca o ónus da culpa na vítima, neste caso, por ela exatamente ter cometido, portanto, ter traído o marido, e fundamenta ainda que é um atentado à dignidade do arguido ou dos arguidos enquanto homem.
Esta visão está muito enquadrada naquilo que a doutora Madalena Duarte, que tem também no seu trabalho de doutoramento analisou e que categorizou como vítima tão culpada quanto o agressor, em que há uma atenuação da gravidade do comportamento do agressor e os atos da vítima são tidos como provocatórios. Para além disso, temos ainda uma visão da psiquiatrização do arguido, não raras vezes, obviamente, utilizada para desculpar os comportamentos deste e, neste caso em concreto, foi utilizada a expressão sentimentos de revolta e ciúmes devido à traição para justificar a sua fragilização. E, claro, ainda o facto de ele ter sido internado num hospital psiquiátrico. As minhas perguntas são: quais os limites da conduta profissional dos magistrados e das magistradas? Não estaremos a colocar em causa as necessidades de prevenção? Esta fundamentação vai ou não contra os princípios que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição da República Portuguesa e, aliás, também na Convenção de Istambul? E se dúvidas houvessem, o artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz-nos que toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial. Portanto, como é que se poderá, então, de forma a concluir esta apresentação, ver esta fundamentação desta sentença? É um caso mediático, de entre os vários que existem e que existirão. O seu contributo reside, sobretudo, na chamada de atenção para as visões estereotipadas e para o machismo presente também ainda na sociedade e em todos os setores sociais. Ainda que haja um poder de livre convicção, este não é, nem pode ser absoluto, não vale tudo nas fundamentações das decisões e, claro, chama-nos a atenção para o desenvolvimento de um maior trabalho de investigação nesta área, nomeadamente do sentencing e dos estudos de género.